Beleza, então. A gente reage ao Henri Bugalho, gente? É isso que a gente vai fazer agora? Eu acho que sim, né? Vamos lá. O corte é vergonha alheia no ICL. Calejon versus Jones Manuel. Por Henri Bugalho. Ontem aconteceu uma cena que foi Se inscreva no canal e deixe seu like, por favor. vergonha alheia lá no ICL, né? Então, assim, estava lá sendo entrevistado o Jones Manuel, e aí o César Callejon pediu a palavra para falar com o Jones. Já está vendo ali uma certa animosidade entre os dois, digamos assim, há um tempo, né? Já se desafiaram para o debate, já estão ali trocando farpas tem um tempo. O César Callejon pediu a palavra e protagonizaram uma cena bastante esquisita. Imagino que você já tenha visto em outros canais. Eu vou passar aqui um trechinho bem curtinho para que você veja, e depois eu quero pensar sobre o que aconteceu ali e o que isso significa, né? Vamos assistir juntos aqui essa cena. Vamos assistir juntos. Todo mundo vai assistir juntos esse corte, né? Pelo do Henri Bugalho. Exatamente. Do ICL Notícias de ontem. Assistam. Eu quero te fazer um desafio aqui. Propositivo no termo de renovar as nossas... De alguma forma, nesse vídeo que o Henri vai fazer, a culpa vai ser do Stalin, né? Valendo lembrar... Stalin prontamente tirou uma colher comicamente grande do seu bolso e comeu todo o sorvete do pote de uma única vez, deixando a minha avó em choque. Bora lá. Esquerdas. Vamos fazer o seguinte, Edu. Em 2026, você vai lançar a tua candidatura, Jones. Nossa. Se você... Ah, meu Deus. É parte 2 do React. A gente vai ver o React, a vergonha alheia de novo. Aí, eu esqueci que tinha esse negócio. A gente vai ter que acompanhar isso de novo. Que situação, hein? Que situação. Se tiver qualquer coisa na casa dos 2 dígitos, eu vou raspar minha conta, eu vou vender meu carro e eu vou te dar 10 mil reais para cada ponto que você tiver. Se você fizer... Pera um pouquinho, deixa eu só terminar, Edu. O debate foi solicitado. Eu tô me conduzindo da forma... Não, mas calma aí. Mas eu tenho o direito de falar aqui porque é o seguinte... Porque... Mas deixa eu só terminar. Não, mas o papo, por enquanto, tá papo de maluco. Por que tá papo de maluco? Porque a gente tá tendo um debate aqui de uma coisa. A gente pode até ter esse debate aqui. Mas a gente tá tendo um debate sobre o que vai acontecer semana que vem. Aí tu pegou e tu levou... Chega aí. Não tem o menor sentido, Calejão. A gente vai fazer esse teu debate, a gente faz. A gente termina. Difícil. Não, mas a gente tem que terminar o debate que a gente tá fazendo para entrar em outro debate. Senão é maluquice. Senão eu chego aqui com vontade de falar de qualquer assunto, eu falo também assim, vamos falar de não sei o quê. Vamos falar sobre a questão do neoliberal. Obrigado, Bianca, que conheceu o canal com o vídeo do Henri Bugalho. A questão não é falar de qualquer coisa. O negócio prosseguiu por uns belos 20 minutos ali. A PF vai bater na minha porta, inclusive. E aí, o tópico central ali, né, por trás disso, eram as críticas feitas pelo Jones. Não era a intenção. Eu não queria cancelar o Calejon, gente. Não quero. Eu não acho que... Eu não acho que a gente tem que cancelar o Calejon. É só que a gente mostrou 2 cortes que tinham a participação dele anteriormente, caso quem vê o corte não esteja pegando o contexto. Mas eu não acho que é proveitoso a gente querer fazer esse mutirão contra uma pessoa em específico, não. Tipo, eu só acho que o cara errou mesmo, em algumas partes. Ele até que tem uma discussão interessante para apresentar, só que não era o momento, sabe? Não era o momento. Obrigado, Xavier. Bora cancelar o Calejão. Gente. É verdade. Falou o Calejão fazer a pergunta: Jones, você me mataria em uma revolução? O governo do Lula, feita a política econômica do Haddad, e o César Callejon pensa que isso aí não contribui em nada, né? Gente, é Callejon ou é Calejon? Eu não sei. Sinceramente não sei. Que ele fez sabota as esquerdas e não apresenta alternativas viáveis para uma renovação da esquerda. Então o debate vai nesse sentido e, no final das contas, foi ali uma cena de vergonha alheia, como eu falei, né? Aí, para separarmos alguns pontos importantes aqui, a primeira coisa é... Tema da live, Calejon. Não era para ser o tema da live o Calejon, não era. Né? Eu continuo respeitando o Calejon, acho que isso demonstra a humanidade. Ele tava com muito ódio. Pois é, acontece, gente. As pessoas erram, fazer o quê, né? Vamos lá.
é que o Jones Calejones, tá bom. Bom saber que o certo é Calejones. tem todo o direito de criticar o governo, criticar o Lula, criticar o Haddad, criticar o que ele achar que merece ser criticado. Então, assim, inclusive eu penso, né, que os próprios petistas deveriam estar dispostos a criticar políticas do governo PT. O fato de você votar num partido não dá, sabe, salvo-conduto para aquele governo fazer o que bem entender. Caberia, inclusive, aos próprios eleitores fazer um tipo de cobrança, um tipo de pressão para que o governo se alinhe com as expectativas dos próprios eleitores. Cobrar ou criticar decisões governamentais, tudo bem. Qual o problema disso, né? Não consigo compreender por que o Callejon se incomoda tanto com as críticas feitas pelo Jones Manuel ao governo petista. Que absurdo. É claro que ele tem um ponto importante aqui que vale ser mencionado mais adiante. Mas a primeira coisa, tem todo o direito de fazer as críticas como ele bem entender e como ele achar. O que eu não compreendo é o... Sobre o Callejon tava de meme, agora o Henry me dá vontade de gastar meu réu primário. Supostamente dos Tornetos, supostamente. A gente não cancela ninguém. O Callejon e Iago tem uma rixa, perguntou. Não tenho rixa com o Callejon. A live não é sobre o Callejon, mas a gente gosta de todo mundo aqui na live, tá? A gente gosta de todo mundo. Menos do Henry Bugalho. Segue. Espaço que o ICL tem dado pro Jones Manuel. Porque ali você tem uma figura que não está, em grande medida, pelo menos, contribuindo para o debate democrático, no sentido de que ele é um crítico da democracia, entre aspas, burguesa, ou seja, ele não é alguém que quer renovar esse sistema por dentro, ele não tem intenção reformista, ele não é alguém que, sabe, tem qualquer pretensão, inclusive de se eleger. O quê? Né? Eu acho que... O Jones Manuel não tem qualquer pretensão de se eleger e de mudar o sistema político por dentro, né? É o que está dito aqui, né? É o que está dito, né? Sobre o candidato Jones Manuel. Não sei se o Jones tem expectativa de se eleger num dia, mas não é alguém que pensa no sentido reformista. Ele é alguém que é revolucionário, e ele diz isso o tempo todo. Então, assim, ele é alguém que propõe o fim do modelo democrático burguês, entre aspas aqui, ele propõe o fim do modelo democrático burguês, ele propõe o fim do capitalismo, então não é alguém que está, sabe, querendo renovar a política como o Callejon pensa, né? Ou como uma boa parte de uma esquerda democrática, ou de quem é democrata pensa. Nesse sentido das instituições democráticas como existem hoje e é aquilo que a gente conhece, né? Pode ser que haja um modelo melhor, pode ser que haja um sistema democrático mais funcional, mais representativo, poderia haver, mas o que existe é isso. Então, sim, o Jones não faz esse jogo, ele é alguém que vive. Eu concordo com você, Thaís. Eu não sei como o ICL, né? O que o ICL está fazendo em manter certas pessoas em seu quadro. Por exemplo, quem supostamente faz vídeos usando ciência porca para supostamente atacar minorias, né? Não sei, né? O Henry vai rasteiro, parece sugerir a caça da cabeça do Jones no ICL, né? Por falar nisso, o Henry também está no ICL e eu não sei o que o Henry Bugalho também está fazendo no ICL ainda. Inclusive, eu recebi muitos comentários sobre meus vídeos sobre o Henry Bugalho perguntando o que ele tá fazendo no ICL ainda, gente? O que ele tá fazendo? Afinal, no final das contas, né, gente? A gente gosta de todo mundo, né? É bom reafirmar. Menos do Henry Bugalho. Segue. Visa a ruptura com esse modelo. Então, a crítica dele ao governo petista é a crítica de alguém que acredita que não há como solucionar as contradições do capitalismo e esse sistema burguês, essa democracia burguesa é um reflexo desse sistema econômico. Então, assim, eu imagino aqui para o Jones é irreconciliável melhorias no interior do sistema capitalista. Então, como eu falei, o que me surpreende é justamente o espaço que o ICL dá para alguém que tem uma visão que não tem a perspectiva de melhora nesse sistema. Basta pensar, por exemplo, né, quando a gente falava dos bolsonaristas ou dos olavistas questionando a urna eletrônica, a gente chamava essas pessoas de malucas, né? Vocês estão questionando a urna eletrônica, é confiável, não sei o que, é um sistema testado. Nossa, velho. Ele vai comparar a militância comunista com um bolsonarista questionando urna eletrônica. É inacreditável. Vocês são doidos. Qual adjetivo a gente deveria usar para pessoas que estão propondo o fim dessa democracia como a gente entende e o fim do sistema capitalista? Então a questão é essa. Nossa, velho. Dá não. Boa noite, Xará. Deixando o like aí. Se inscreva no canal do Guinho,
né? O Guinha é meu xará. Ele é um Iago, e eu fiquei sabendo que ele é um Iago Pinheiro ainda. É inacreditável. Como que pode, né? Duas pessoas com o mesmo nome se encontrando na internet. E é claro, nosso contador de Iagos subiu aqui no chat, né? O contador de Iagos agora é 2. Nunca passou de 2. Se tiver algum Iago aí a mais, se pronuncie. Não consigo compreender qual é a lógica de levar essas pessoas para o debate público, de, sabe, legitimar o discurso dessas pessoas, que é um discurso que é completamente descolado de qualquer possibilidade concreta. E aí, nesse sentido, o Callejon tá certo, né? Quando ele faz esse desafio, né, de que, se o Jones se candidatar à presidência, se ele chegar a 2 dígitos, sabe, de votos, que ele vai dar dinheiro lá. Ele tá sendo muito otimista, o Callejon aqui, ele tá jogando bem alto a barra aqui. Se você chegar a 0,5% de votos, já seria um assombro, já seria, nossa senhora, como foi longe. Então, assim, porque esse discurso não tem tração na sociedade. Esse discurso do Jones e dos webcomunistas não tem menor alcance, não tem menor perspectiva de realização. Fica a pergunta, qual adjetivo deve ser usado a quem supostamente, esqueceu do supostamente do Dr. Neto de novo, a quem supostamente compara lutas pelos direitos trans com obstáculos para políticas públicas contra a violência contra a menor, né? Fica a pergunta. Mas, gente, é inacreditável, né? Tipo, o cara vai usar, como sempre, né? A culpa no final é do Stalin, né? A culpa no final é do comunismo, mas é inacreditável. O que o Henri Bugalho tá fazendo aqui? Mas eu considero de uma suposta covardia tremenda você ainda colocar as coisas nesses termos, dizer qual que é o adjetivo que a gente dá para pessoas bolsonaristas que questionam urnas e que querem a volta da ditadura militar, né? A gente chama de maluco. E aí qual que é o adjetivo que se dá para comunista, né? Ele só pergunta, só faz a pergunta, deixa no ar, né? O público decide qual que é o adjetivo que a gente dá para comunista, né? Depois de fazer supostamente essa comparação, né, entre bolsonaristas que questionam urnas eletrônicas e comunistas. Então, assim, nesse sentido, o Callejon está muito certo de jogar, né, sabe, jogar real nesse caso aqui, e falar assim, olha, é o discurso descolado do mundo real. Vocês estão atacando o PT, vocês estão criticando o PT, estão criticando o governo, estão criticando o Haddad, criticando o Lula, mas qual é a alternativa? A alternativa não é o comunismo como proposto pelo Jones. Inclusive o próprio Jones nem sequer é unanimidade entre os comunistas, né? Tem muitas... Pode crer, Thaís. 23,59. Porque o ICL está ouvindo quem propõe o fim do sistema vigente. E meia-noite, os comunistas não têm alcance, eles são irrisórios, são irrelevantes, né? Facções comunistas, muitas divisões comunistas, e o... Tá, eu vou relevar ele ter chamado de facção, porque etimologicamente, né, facção não tem esse significado. Jones não é dos mais benquistos. Então, como eu falei, não compreendo qual é a lógica de dar tanta visibilidade no ICL para alguém como Jones, porque simplesmente é uma proposta que não tem qualquer vínculo com a realidade, embora ele seja alguém que estude, que pesquise, que traga lá as informações, que fale de macroeconomia. No final das contas, o objetivo, né, a meta dele, o objetivo final dele não tem qualquer, sabe, viabilidade na realidade do mundo contemporâneo. Então, essa é a dúvida, né? Mas, de qualquer maneira, a proposta feita pelo Callejon ali acabou soando bastante esquisita, né? De fazer esse desafio, de fazer essa aposta com o Jones, me pareceu, sabe, inapropriado, descolado ali com o cenário. De fato, sabe, atravessou ali a entrevista, foi meio antiprofissional, no final das contas. Foi uma cena embaraçosa, uma cena desnecessária e realmente, sabe, causou agora esse furor aí, as pessoas ficaram assim, nossa, que foi isso? O que aconteceu ali? Mas só para resumir, o Jones tem direito de fazer as críticas que quiser ao governo e o Callejon também tem o direito de criticar aquilo que soa para ele e para muita gente também como algo irrealizável, né? Como um delírio de alguém que vive no mundo das estrelas, né? Assim, no mundo de fantasia. E aí, só aproveitando esse vídeo aqui, já que a gente fala de delírio, de mundo de fantasia, o Jones fez essa semana, foi anteontem eu acho, fez um vídeo sobre mim, né? Sobre a questão sabe, do processo contra o Emílio, sobre a questão do vídeo com a Carolina Arcari que eu fiz aqui dias atrás. E aí foi um festival de delírio, né? Não é a primeira vez que o Jones faz um vídeo resposta a mim, no qual ele responde coisas que eu não disse, no qual ele vai falando coisas ali, confrontando os próprios... Ah, saquei por que tem o vídeo aqui, né? A gente fez react do vídeo do Jones, em que o Jones responde supostamente o Henri Bugalho, né? Então, é por isso que ele tá fazendo. Gente, isso daqui é supostamente é motivado
por uma rusga pessoal, né, entre os dois, com certeza. Então, é claro que ele vai utilizar até o episódio em que o Jones esteve em uma situação de lidar com uma pessoa que foi extremamente deselegante com ele, para tentar tirar a credibilidade do Jones e também dos comunistas no geral, né? Depois daquela resposta que o Jones deu para ele, né? Os delírios dele, como se estivesse respondendo alguma coisa que eu realmente disse. E aí também nos acusa de crime, ou seja, uma acusação grave feita pelo Jones, e eu sou obrigado aqui a responder algumas coisas que foram ditas. Né? Acusa de Então, a crime. primeira coisa foi que semana passada foi uma semana no qual aqui o canal abordou vários tópicos relacionados a essa perda de adesão, pelo menos aparente, das pautas identitárias no... Eu não sabia que ele ia trazer esse tópico de novo. Eu não sabia. Gente, eu não vejo os vídeos do Henry Bugalho. Eu só vi aquele porque vocês estavam falando muito dele. E teve gente que me mandou no direct pra eu reagir àquilo. Eu não sabia que ele ia trazer essa pauta de novo. Interessante. Interessante, viu? Olha, que coisa, né? Eu coloquei na thumbnail do canal a referência ao Henry Bugalho, mas eu não achei que esse tema ia voltar. Vamos lá, né? Vamos lá. Estamos nós aqui de novo. A gente tá pra sempre no dia da marmota, né? A gente tá pra sempre no inferno de Dante, em que as coisas só ficam no mesmo assunto, né? Então a gente vai continuar monotemático mesmo. Então, vamos lá, segue. no Brasil. Já é consequência dessa percepção de adesão, foi uma semana no qual aqui o canal abordou vários tópicos relacionados a essa perda de adesão, pelo menos aparente, das pautas identitárias no Brasil. Já é consequência dessa percepção de derrota da esquerda na eleição para prefeito, ou seja, muita gente está se indagando ali como proceder agora. Inclusive a própria proposta ali, né, a própria ideia do Callejon já vem na esteira disso, né? O que a gente faz? A esquerda está se desintegrando, o Lula já está idoso, o PT perdendo espaço, e aí, o que vem depois, né? Não vem Jones depois, não vem comunismo depois, vem outra coisa, mas certamente é uma pergunta importante para se fazer. Como a esquerda recupera espaço nessa disputa política que parece indicar esse encolhimento de pautas de esquerda? Então, como faz isso? E aí vem a situação da Tertuliana, que foi uma situação numa universidade que essa performer fez uma cena lá, protagonizou uma cena mostrando o cu para a audiência. E aí eu fiz alguns vídeos sobre esse tópico, mas sempre pegando esse caso para partir para outra reflexão, que é o que eu sempre fiz no canal aqui. Enfim, eu não vou nem comentar sobre a Tertuliana em específico. Eu acho que não é produtivo a gente ficar comentando indivíduos, né? Eu concordo muito com o que o Jones Manuel falou no vídeo dele, que a gente não deve ficar comentando indivíduos nesse tipo de situação, né? Vamos comentar o contexto geral, vamos tentar elevar a discussão. E aí eu preciso ensinar para o Jones aqui como eu opero, né? Ou como muita gente opera no YouTube, né? Ele pode ter outros métodos para produzir esse conteúdo, mas o que boa parte das pessoas faz aqui no YouTube é pegar um tópico que está em voga, é pegar um assunto que está sendo debatido. Eu nunca fiz isso em toda a minha vida, pegar um assunto que está em voga para tentar ganhar view em cima dele. Coisa que está bombando, e usar isso como um gancho, como um ponto de partida para falar outros assuntos que pareçam ser mais relevantes. No meu caso, é singularizar um caso e, a partir disso, tentar pensar numa outra coisa mais genérica. Então, no caso da Tertuliana, o primeiro vídeo que eu fiz sobre isso foi como eu estava percebendo esse desgaste das pautas identitárias, como pela primeira vez estava vendo muita gente que teria receio de criticar pautas identitárias a partir desse caso da Federal do Maranhão, se sentiu um pouco mais fortalecida, um pouco mais legitimada para criticar esse tipo de situação. Então, assim, o primeiro vídeo foi sobre isso. Foi sobre como isso abriu a comporta, ou abriu uma brecha para que pessoas pudessem criticar aquilo que se entende como alguns excessos das pautas identitárias e como as pautas identitárias podem estar chegando a um fim dessa hegemonia, né, hegemonia intelectual na esquerda. Foi o primeiro vídeo sobre isso. O segundo vídeo foi sobre a questão da performance, porque a Tertuliana tinha feito um vídeo para as redes sociais, dizendo que era uma performance, e aí a questão era... Eu não vi esses vídeos que ele fez, não me interessa sinceramente, eu quero ver quando é que ele vai chegar a falar do terceiro vídeo, né? Porque o terceiro vídeo foi um vídeo, né, gente? Vamos combinar que foi um dos vídeos produzidos sobre o assunto definitivamente, né? E foi certamente um posicionamento, né, que foi dado naquele vídeo que existiu. Sendo performance, ainda assim, performances como uma expressão artística têm seus locais para serem executadas. E aí entra na questão da arte, né? Sobre a função da arte, sobre o objetivo da arte, sobre o impacto que a arte tem, sobre o que seria a arte, né? A obra de arte. Então foi uma outra questão
pegando esse caso particular para pensar sobre a obra de arte. E o terceiro vídeo foi com a Caroline Arcari, que foi também sobre essa ótica da possibilidade de questionar pautas identitárias, ou questionar o tipo de militância que se faz, ou questionar as ideias subjacentes a certas pautas identitárias. Então, sim, foi um vídeo no qual ela compartilhou conosco a experiência dela como especialista na prevenção de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, ela está trabalhando desde a perspectiva desse campo específico. Foi isso que ela falou. Aí, a partir disso, o que aconteceu foi essa reação de muita gente indignada, porque supostamente a gente estaria aqui negando a existência de pessoas trans, negando o direito. A moça falou no vídeo que não via sentido em identidade de gênero. Como que isso não é negar a existência de pessoas trans? Delas de se manifestarem, negando, sei lá, o ativismo delas. E não é isso. É claro que essas pessoas têm direito de se manifestar. É claro que elas podem lutar pelos seus direitos. É claro que elas têm existência. É claro que elas têm toda a liberdade de defender as ideias que elas bem entenderem. Mas a questão aqui tem a ver com, como eu falei, esse desgaste desse tipo de militância e as ideias subjacentes. E aí o que acontece é que pessoas, como fez o Jones nesse vídeo também, estão usando isso, né, estão usando rótulos, inclusive, acusações de crime, para criar uma blindagem para que essas ideias não sejam contestadas, nem sequer questionadas. Estão usando isso como se fosse um escudo. Ah, gente, que preguiça, na moral, que preguiça. Eu já comentei isso no vídeo, vocês viram o vídeo tem mais de 10 mil visualizações, continua o mesmo discurso, ah, nossa, coitado da gente. Advogado do Henry mandou R$1. Vou te processar, supostamente. Obrigado, advogado do Henry, né, você mandou. Vou te processar, amigão. Né, pra gente, então, tô ciente do processo que tá chegando, né? Inclusive, o meu processo contra a camarada Transmissão, né? Ele está em andamento ainda. Eu voltarei em breve com notícias sobre o processo dela, né? Mas obrigado pelo R$1. Então, mas voltando ao tópico, dá muita preguiça. De novo, esse papo de estão tentando me silenciar. Ai, como eu tô sendo perseguido, como eu tô sendo perseguida. Eu tô falando verdades, eu tô só tentando questionar a parada. Não, você pode criticar do jeito que for, mas a gente vai criticar de volta. A gente vai falar sobre. Então, é isso. Para que não seja possível fazer crítica. O Paulo Giraldelli chamava ele de Henry Bochecha e levou o processo. Você tá de sacanagem, eu não conheço a treta. A pessoa é pública, fala um monte de merda e depois ameaça quem critica de processo, supostamente. Meritíssimo, eu nem sei como eu vim parar aqui, sou apenas uma afro-camponesa. Mas já ouvi falar de Henry Bagulho, eu vi várias vezes esse comentário. Mas, troca pelo Henry falando, pelo Monark falando que o Xandão tá censurando ele. Pois é, gente. Pelo amor de Deus. Isso pra mim é supostamente covardia. Você tem medo de falar o que você pensa porque a crítica vai vir? Pelo amor de Deus, gente. E ainda por cima vem falar que o currículo do Emílio é irrelevante na questão de biologia, como se ele tivesse uma produção filosófica muito relevante, supostamente. Esse cara, supostamente, ele nunca na vida dele esteve submetido a uma banca de defesa de mestrado e de doutorado, em que você apresenta o seu trabalho, apresenta suas ideias e a banca te descasca todo. Você recebe crítica, até crítica infundada ao seu trabalho, quando você defende um doutorado, um mestrado. Pelo amor de Deus, gente, não pode mais falar, não. Eu tô levantando aqui, né, um negócio que a esquerda não quer ouvir. E aí essa esquerda, né, em abstrato, identitária, tem que ficar calada? Só escutar e não falar de volta? Não, pelo amor de Deus, né? Meter uma agenda woke, exatamente. Adoro o Iago falando supostamente, exatamente. Supostamente falando supostamente. Gente, não tem condição um negócio desse. Por que eu peguei esse vídeo do Henry Bugalho pra reagir, hein? Eu não sabia que ele ia tratar desse tema de novo. Não sabia. Vamos lá. E aí o que acontece é que muita gente tem criticado isso nos bastidores, né? Tem criticado várias pautas identitárias, não tem medo de fazer publicamente esse tipo de crítica, porque sabe que a reação será essa. Ou seja, o que aconteceu nessa última semana é justamente aquilo que a gente estava denunciando, que é a impossibilidade de você suscitar questões, críticas, reflexões sobre algo que, em muitos casos, em muitas situações, passam bastante dos limites, inclusive acusando as pessoas de crime. Outra coisa que disseram também, que acho que vale mencionar, é que ao falar que eu ia processar o Emílio, que eu estaria fazendo assédio judicial. Sério, gente, ao longo de 8 anos que eu mantenho o canal no YouTube, eu só processei uma única pessoa que passou 2 anos me difamando
fazendo vídeos diários sobre mim, daí chegou um ponto que eu falei, não dá, e agora nesse caso. Só que, por exemplo, quando Caetano Veloso processou o Olavo de Carvalho, toda a esquerda celebrou, porque o Olavo havia acusado o Caetano de pedofilia, que nem sequer é um crime, né? O crime não é pedofilia, o crime é o abuso sexual contra menores. Ou seja, o Olavo acusou o Caetano de um comportamento, de uma prática, e o Caetano, obviamente, se sentindo, sabe, difamado, processou o Olavo de Carvalho. Se o Jones Manuel conseguir, sabe, me explicar qual é o erro do Caetano nessa história, porque ele não deveria ter processado o Olavo de Carvalho, aí eu entenderia a crítica que ele faz em relação a, entre aspas, assédio judicial, que é uma bobagem, né? Como eu falei, assédio judicial é você usar constantemente a máquina judicial para poder, sabe, silenciar os seus desafetos. Jamais fiz nada parecido com isso antes. Então, é simplesmente ridículo. Ou, por exemplo, quando o Felipe Neto processou Antônio Fontinelli. Porque já comentei sobre isso, vocês que voltem lá nos outros vídeos, mas não acho que dizer que suposto vídeo é supostamente transfóbico dê brecha para um processo por acusação indevida de crime, uma vez que transfobia é um crime de acordo com nossa legislação, né, inclusive comparável ao racismo. Já dei os argumentos do porquê que não acho isso. Dito que o Felipe Neto estava estimulando adolescentes a entrarem na Deep Web. E aí o Felipe Neto processou e ganhou contra a Fontinelli. Se vocês conseguirem me dizer qual foi o erro do Felipe Neto em fazer isso, em processar alguém que o estava acusando de uma coisa que nem sequer era crime também, a gente pode tentar compreender essa lógica. Mas o fato é que o vídeo do Jones Manuel é um delírio completo, porque ele nem sequer abordou nenhum dos tópicos que foram mencionados ao longo desses 3 vídeos sobre esse assunto, ou 4 vídeos, depois teve um vídeo sobre Emílio. Não é a primeira vez que ele faz isso, não é a primeira vez que ele, sabe, se propõe a confrontar ideias que eu disse nos meus vídeos, mas passa longe. Como saímos de Calejão e chegamos em violência de menor? Gente, na moral, aconteceu o Enem esse último domingo, né, esse último final de semana. Tá tendo um problema grave de fuga do tema de redação aqui no YouTube, né? Vocês parem de acompanhar youtuber e vão fazer um cursinho de redação, né? Porque fuga do tema zera a redação do Enem, tá? Zera a redação do Enem. O tema do vídeo é sobre o negócio do Calejão e o Jones Manuel com o negócio do ICL, e o cara tá utilizando a segunda metade do vídeo para responder os negócios que o Jones Manuel falou no vídeo dele. Respondendo muito mal, inclusive, né? Muito mal, inclusive. Eu acho o vídeo do Jones Manuel muito belo e moral, inclusive, né? O vídeo foi muito bom. Do que foi dito. Ou seja, nem sequer ouviu o que foi dito, né? Tem um momento no qual ele fala ali, né, que ele nunca aprendeu nada no meu canal. Mas é claro, ele nem ouve o que foi dito, ele nem presta atenção no que foi dito. Então, assim, é claro que não vai aprender nada porque é incapaz de sequer parar e prestar realmente atenção no que a pessoa está dizendo. Ele está respondendo aos próprios delírios, ao próprio mundo imaginário no qual ele habita e que ele acha, né, que ele vai ser o líder de uma grande revolução. E aí, voltando aqui na questão do ICL, né, como eu falei, me preocupa o espaço que se dá a esse tipo de... Não tem condição um negócio desse. É muito supostamente desonesto. É muito, gente. Ai, o Calejão é um querido perto do Bugalho. Calejão, me desculpe, Calejão, por essa live. Eu não tenho nada contra o Calejão. Não tenho nada contra o Calejão, não. O tema da live não era pra ser sobre o Calejão. Vamos lá. Discurso, porque se porventura um dia o Brasil, né, tivesse uma revolução comunista liderada pelo Jones Manuel ou por qualquer outro web comunista que está por aí, eu imagino que a gente sentiria inveja da Coreia do Norte. Porque, sinceramente, falas anteriores do Jones Manuel, né, tweets, ele é um treteiro de Twitter, né, tweets dele antigo prenunciam um mundo no qual ninguém de nós aqui gostaria de viver, né? Eu não gostaria de viver numa sociedade regida pelo Jones Manuel, muito menos se ele fosse presidente, né? O cenário proposto ali pelo Calejón de que ele tivesse, sei lá, 10% de votos numa eleição já seria um cenário bastante assustador imaginar que alguém com as ideias que ele propaga chegasse a esse patamar de votos, né? De qualquer maneira, é lamentável o estado das coisas. E se fosse o Gustavo Machado, né? Porque o Henry, ele supostamente tem essa prática, né? Ele encontra seus adversários aqui dentro da plataforma, né? Pessoas que fazem críticas a ele. E aí ele apoia qualquer ser humano que critique de volta os seus adversários políticos aqui dentro da plataforma.
Inclusive, eu acho o Gustavo Machado um marxista aqui da plataforma. Embora ele seja trotskista, né, e eu não seja, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele entende bastante de Marx. Só que o Henry aparentemente concorda com o meu posicionamento, né, porque o Gustavo Machado ele critica outros comunistas aqui dentro da plataforma, né, com o qual ele tem rusgas pessoais, supostamente. Henry, você compraria o Corolla do Calejão? Lamentável. A cena ali é bastante triste no ICL, né, desse arranca-rabo que deu lá. E o vídeo de Jones é um delírio completo, né, assim, do começo ao fim. Meia hora de delírio, ele falando sozinho com a própria mente dele, porque ele não abordou nada do que foi dito nos meus vídeos sobre a Tertuliana ou posteriormente. Então, assim, não tem nem o que eu dizer, porque tá respondendo coisas da cabeça dele. Gente, o meu vídeo sobre o negócio do Henry Bugalho e a companheira dele, ele já tá com umas 10 mil visualizações. Vocês acham que o Henry viu meu vídeo em algum momento? Será que ele se deparou em algum momento com o meu vídeo? Eu tendo a acreditar que sim, tá? Eu tendo a acreditar que sim. Eu acho mais provável que ele tenha entrado em contato com o vídeo da camarada transmissão, da Samantha. Mas eu acho que ele talvez tenha visto meu vídeo também, né? Mas aí ele ignora, né? Como meu canal só tem 4 mil inscritos, né? Inclusive, felizmente, hoje a gente alcançou 4 mil inscritos nessa live aqui, né? Então, aí ele não vai me responder, né? Mas seria bom que ele respondesse. Imagino como é que vai ser a resposta dele. Porque aí não dá pra acusar de ter feito um vídeo em que eu peguei só coisas da minha imaginação e não respondi as coisas que ele falou, né? Porque eu vi o vídeo na íntegra, eu vi o vídeo inteiro e respondi ponto a ponto, né, tudo que foi dito nele. Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa história do ICL, sobre essa treta no ICL, né? Esse bate-boca que aconteceu lá. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Aí, tudo que o Henry tá dizendo aqui no final vale para você também, que está assistindo aí com a gente. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, eu sempre esqueço de falar que para ativar o sininho. Tem Pix aqui na tela para você mandar. Tem Apoia-se do canal e você pode ser membro do canal também. A gente tem grupo no Telegram e tem grupo no WhatsApp também que você pode participar. Acabamos então o trecho do vídeo do Henry Bugalho. Bom vídeo, nossa, a live tá me impressionando bastante com todas as coisas.